Bom dia, quinto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão se prevenindo? Estão cuidando um dos outros, dos seus familiares? Que ótimo! Já estamos todos reunidos? Ah, que maravilha! Antes de iniciar nossa aula, hoje conteúdo novo de ciências, o que iremos fazer? A nossa oração. Vamos conversar com Deus. Só que eu farei uma proposta diferente hoje. Não vamos pedir nada não, vamos agradecer? Vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pela nossa família, por tudo que nós possuímos, por tudo que nós temos, pelas pessoas que nos amam. Então, vou rezar hoje apenas uma Ave Maria e o anjo da guarda, tá bom? Agradecer a Nossa Senhora por esse dia maravilhoso, por esse momento que nós estamos tendo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos também a oração que a irmã Cecília nos ensinou do anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me guarde sempre no bom caminho. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como já sinalizado anteriormente, nós vamos tratar de um conteúdo novo. Mais um dia em sua casa é ciências. Nós vamos tratar da página 44 à página 49, ok? Então eu peço que você aí em casa pegue o seu livro, o seu caderno, porque nós vamos fazer tarefas no livro e registro no caderno. Estão prontos? Estão preparados? Vamos lá então! Então, quinto ano, nós vamos conhecer hoje as principais partes que formam o nosso corpo e vamos começar pela menor. Vocês sabiam que todos os seres vivos são formados por células? Exatamente. E o que eu fiz aqui? Tentei representar uma célula com massinha e balão e nós vamos identificar quais são as partes de uma célula, ok? Então, veja. Eu aqui fiz uma bolinha de massinha de modelar, coloquei em um balão para a gente identificar as partes deles. Vamos identificar agora quais são? Então, recortei aqui, ótimo. Então, olha. Então, a célula é um ser microscópico, ou seja, ela não consegue ser vista a olho nu. Eu tentei representar aqui de forma maior, é claro. E essa aqui, olha, isso, ó. Essa aqui, que envolve a célula, se chama membrana plasmática. Vamos escrever aqui? Peço que vocês registrem também no caderno de vocês, tá? É a membrana plasmática. E qual que é a função da membrana plasmática? Além de envolver a célula, de proteger, ela é quem realiza as trocas entre a célula e o meio externo. Observem que ela é uma camadinha fina, mas muito resistente. Então, nós temos aí a primeira parte da nossa célula, membrana plasmática. Aí, observem aqui, deixa eu pegar esse suporte aqui para não sujar a folha. Observem aqui que eu vou recortar a minha célula com uma régua mesmo, tá? Eu parti a minha célula ao meio para identificar com vocês outras partes da célula. Vejam, deixa eu retirar aqui. Vejam esta parte aqui, olha, esta parte que está representada aqui por uma massinha amarela. Ela parece ser meio gelatinosa. E ela é formada, em sua maior parte, por água, sabiam disso? Pois é. E nesta parte aqui amarela, que se chama citoplasma,
Nesta partezinha aqui é onde se encontram as organelas. Elas que mantêm as células vivas. Como? Elas transformam o alimento em partes menores, em pequenas partes, que são chamadas de moléculas. E essas moléculas que são utilizadas aonde? Para nos dar energia e também na construção do nosso corpo. Vamos à outra parte agora. Vejam que no interior desta célula que eu montei, existe uma partezinha mais escura. Tá dando para ver? Olha, essa parte aqui. Esta parte aqui nada mais é do que o núcleo. O que é o núcleo? Digamos que seja o coração da célula, será? Gente, é ela quem determina todas as características dos seres vivos. Ela é responsável pela organização de crescimento e reprodução da célula. É onde ficam armazenados o DNA. Toda a informação genética está aqui no núcleo. Então, nós vimos aqui as partes de uma célula, que é a menor parte viva de um corpo humano, ok? Copiaram? Vocês sabiam que existem mais de 130 mil tipos de células diferentes e que também exercem uma função diferente no nosso organismo? Pois é. Agora, como eu já falei, a célula pode ter vários tamanhos, vários formatos, tudo depende da função que ela exerce no nosso corpo. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns tipos de célula que são os principais. Olha só, é meio assim, que tá ressecada essa massinha. Uma bolinha achatada, vou fazer elas em tamanhos maiores. Peguei aqui outro mais, que tá bem macio. Olha só, e achatado assim. Essas são as células que nós chamamos de hemácias. Elas circulam na corrente sanguínea. Então, essas células que têm esse formato mais arredondado e achatado são as hemácias. Ok? Outro tipo de célula que nós podemos observar são as células musculares. Ela tem um corpo... Não, ela não é ela que tem um corpo, não. Ela é assim, ó, estriada. Por que ela tem esse formato? Porque ela se contrai e relaxa, permitindo o movimento do nosso corpo. Olha que interessante. Então, elas são estriadas, alongadas, ó, bem fininhas assim em suas extremidades, porque elas se contraem e relaxam. Podem observar isso no nosso... Se você fizer esse movimento assim, ó, coloca o dedo, você consegue sentir as células, os tecidos musculares se contraindo e relaxando. É isso que permite os nossos movimentos. Então, são as células musculares. Outro tipo de célula são as epiteliais. O que são as células epiteliais? São as que servem para proteger o nosso corpo. E elas são como pequenas escamas, porque ficam sobrepostas uma em cima da outra, assim, olha, formando um outro tecido, que é a nossa pele. Aliás, a pele é um órgão, né? Olha. Viu como ela fica assim em escamas? Lembra que eu falei que dá para ver porque é branco, né? Lembram que eu falei que a nossa pele ela é formada por vários, como se fossem orifícios que ajudam a nossa pele a respirar. Então essas aqui são as células epiteliais. Epiteliais. E aí outras células, que essa é a que comanda o nosso corpo, são chamadas de células neurais, ou seja, são os neurônios, gente. Ela tem um corpo celular. O que é um corpo celular? É assim, cheio de ramificações, e essas ramificações, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma mais ou menos, né? Essas ramificações, elas são chamadas de axônios.
e dendritos, ou seja, isso aqui serve de quê? Elas se conectam a outras células neurais e através desses ramificações elas recebem os estímulos, quem são responsáveis pela nossa coordenação, pelas nossas emoções, mais ou menos assim, ó. Eu tenho outro modelo aqui também que eu já havia feito. Não, mas vai ficar só esse mesmo. Então, são as células neurais, certo? São os neurônios. Então, olha só, pessoal, eu representei aqui para identificar que existem organismos, seres vivos que são formados por uma única célula, não necessariamente a célula hemácia, pode ser qualquer uma outra, mas por ser uma única célula são chamadas de unicelular, unicelular. Normalmente é um ser microscópico, ok? E existem aqueles, nós humanos, por exemplo, e outros seres vivos, que são formados por vários tipos de células. Esses são chamados de pluricelular. Interessante isso, né? O que a gente precisa saber também é que as células, elas se unem para formar tecidos. Um conjunto de células forma tecidos. Um conjunto de tecidos formam órgãos. E quais são os tecidos que nós temos? Nós temos os tecidos epiteliais. Que tecido? Epiteliais. Nós temos os tecidos musculares. Nós temos os tecidos conjuntivos. E os tecidos nervosos. E aí a gente consegue identificar o quê? Que os tecidos epiteliais, eles são formados pelas células epiteliais, certo? Exatamente. E a principal função é revestir o corpo. Os tecidos musculares são formados pelas células musculares, que permitem o movimento, voluntários ou involuntários, ok? Os tecidos conjuntivos são formados pelas células hemácias e outros tipos de tecido também, que ele pode ser chamado de tecido cartilaginoso, ósseo, e ele é responsável pela sustentação do nosso corpo. Olha que interessante. Os sangues, os tendões, os ossos, eles formam tecidos diferentes, tá? E os tecidos nervosos é o nosso sistema nervoso. É constituído por neurônios e outras células, porque eu apresentei para vocês apenas algumas células, certo? E é responsável pelo quê, gente? Por captar, interpretar e transmitir todas as informações que nós recebemos. Tudo bem até aqui? Estão registrando direitinho? Ótimo! Pessoal, como eu falei para vocês, o conteúdo que nós acabamos de ver é possível encontrar no livro da página 44 a 49. E aqui nós temos mais textos que complementam essas informações que eu passei e atividades para vocês fixarem o conteúdo, responderem corretamente, ok? Ah, tem mais uma curiosidade. Vocês sabiam que o corpo humano é formado por mais de 50 trilhões de células? Nossa Senhora, imagina quantas células, né? Outra curiosidade que eu descobri foi que dá pra ver? É um alfinete, olha. Um alfinete. O alfinete normalmente é bem pequeno, né? E aqui está a cabeça do alfinete. O que acontece? As células são tão microscópicas, tão minúsculas, que nessa cabeça aqui, desse alfinete, é possível colocar 10.000 células. Dá para acreditar nisso? Pois é. Só mais um detalhe. Lá no cronograma de atividades que nós estamos encaminhando toda semana para os seus familiares,
Lá existe seja você um pesquisador também. Vocês sabiam que existe um inglês chamado Robert Hooke, que ele fez uma contribuição valiosa para a biologia? Pois é, eu quero saber mais sobre ele. Sabe quem vai pesquisar? Você. Vamos lá então fazer as nossas atividades? Por hoje é só, pessoal. Um beijo grande para vocês. Eu continuo com saudade e na torcida para que o nosso encontro seja o mais breve possível. Tchau e até a próxima semana!